que é a coordenadora da Comissão de Formação da RCC Brasil. E a Lucimar vai fazer a pregação dessa manhã para nós. Ela vai nos falar de um tema que é muito importante, muito precioso para nós, que é a palavra. Então eu peço, irmão e irmã, que vocês coloquem as suas mãos assim sobre a Lucimar e vamos apresentá-la a Deus agora, pedindo que toda a unção, toda a autoridade no nome do Senhor esteja sobre ela. Sim, Senhor, nós trazemos com a nossa oração a Lucimar até a Tua presença. E te pedimos, Senhor, que a Tua unção agora recaia poderosa sobre ela. Que toda a riqueza que Tu já operaste na vida, na alma, no coração da Lucimar, ela possa nos transmitir em palavras, conduzida pelo Teu Espírito. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça agora para Deus a graça de poder acolher aquilo que Ele vai nos falar, da mesma forma como Nossa Senhora sempre acolheu. Sim, Senhor, nós te pedimos que esse seja um momento de graça para todos nós. Nós colocamos esse momento sob a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Unidos pela Tua palavra, reconstruiremos as muralhas. Irmãos, nessa manhã, na alegria de ser escolhida por Deus para estar com vocês aqui nesse momento, de viver nesse tempo tão especial, tão privilegiado para todos nós da Renovação Carismática Católica, Deus também colocou a responsabilidade de estar partilhando com vocês sobre a palavra de Deus. A Beatriz já disse o meu nome, já disse que eu sou responsável pelo Ministério de Formação, e eu venho lá da cidade de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, diocese de São João da Boa Vista, que está aqui comigo, e eu tenho certeza que de um lugar que eu vim de verdade é o coração de Deus, assim como você. E eu quero iniciar esse momento colocando para vocês as palavras que o Papa Bento XVI disse na homilia final do Sínodo da Palavra. Ele disse assim que a tarefa prioritária no início deste milênio é, antes de tudo, alimentar-se da palavra de Deus, para tornar eficaz o compromisso da nova evangelização. Então, ele já deu uma direção para nós, que é tarefa prioritária para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Porque quando nós vamos anunciar, quando nós vamos pregar a palavra, orar, quando nós vamos interceder, quando nós vamos exercer o nosso ministério, o fio que conduz toda a nossa ação é a palavra de Deus. E como é que nós vamos deixar essa palavra conduzir toda a nossa vida se nós não estamos nos alimentando por ela? Então, que nós possamos deixar que nesta manhã o Espírito Santo venha assim atualizar essa palavra em nossa vida e venha colocar em nós um gosto renovado pela leitura orante da palavra de Deus, para que Ele possa mesmo colocar em nós assim o gosto de querer não somente andar com a Bíblia na nossa mão, mas que ela esteja viva no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nas nossas palavras, no nosso olhar. Irmãos, se o Papa nos disse que é, antes de tudo, tarefa prioritária nos alimentarmos pela palavra, então significa que alimentar-se, alimentação,
é algo que é essencial para a nossa vida. Nós, mesmo nos dias que fazemos jejuns, mesmo nos dias que temos as nossas asceses, nós temos a necessidade de se alimentar. Então aqui a gente vê que é uma necessidade que é básica na nossa vida. Principalmente nós que nos colocamos assim, como foi colocado agora, como essa flecha que vai à frente, que leva a palavra. Então nós só vamos conseguir dar aquilo que nós temos. É convite de Deus para todos nós, realmente atualizar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa conduta, no nosso ministério, na ação que nós temos na vida da igreja, como Renovação Carismática Católica, e principalmente pensar assim, aquilo que é necessidade básica de uma pessoa, é algo que a pessoa não tem como ficar sem. Porque se faltar aquilo que é básico, vamos dizer bem claro, se faltar aquilo que é uma alimentação básica para a pessoa, ela vai ficar desnutrida. Então, para nós, Renovação Carismática Católica, se para nós também faltar a palavra de Deus, significa que a nossa missão, a nossa ação, ela vai ficar debilitada. Então vamos obedecer aquilo que é voz da igreja para nós, para esse tempo. Como movimento Renovação Carismática Católica, nós precisamos adentrar nessa graça profética que todo mundo está nos exortando a adentrar. Nesse momento que Deus fala, é tempo de reconstrução. É tempo de construir, é tempo de reconstruir, é tempo da gente se unir, e se unir pela palavra de Deus. Um povo que conhece a palavra, um povo que mergulha na palavra. Então nós podemos trazer essa fala do Papa para nós e dizermos assim, que se nós, Renovação Carismática Católica, queremos que a nossa evangelização seja eficaz, o primeiro passo que nós temos que fazer é alimentar-se pela palavra. Está claro nessa fala dele. E a gente vai ver também que São Paulo, quando vai ensinar Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, São Paulo fala assim que esta palavra, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, Deus está querendo atualizar essa palavra na nossa vida. Quando eu e você deixamos que todos os dias a palavra de Deus adentre no nosso coração, quando nós meditamos essa palavra todos os dias, essa palavra, ela vai nos ensinar a viver conforme o projeto de Deus, conforme a vontade de Deus, porque é esta palavra que vai nos convencer, é esta palavra que vai nos ensinar, e é essa palavra que muitas vezes vai nos formar na justiça, porque é esta palavra que é a voz de Deus para nós, que vai nos instruir como filhos de Deus em todo o nosso agir. Então, irmãos, que nós possamos olhar para a nossa palavra com um olhar apaixonado. O olhar de quem quer conhecer mais, quem quer adentrar mais, quem quer ser mais íntimo, quem quer ter contato diário com a palavra, quem quer colocar a palavra na sua oração, quem quer pregar anunciando esta palavra. Não tem como nós darmos aquilo que nós não conhecemos. Irmãos, Deus está sendo muito claro conosco nesse tempo de reconstrução. Eu quero assim trazer para vocês algo que o próprio Senhor foi colocando para nós no momento de oração que nós fazíamos lá no Escritório Nacional, para esse tempo, para esses direcionamentos agora da renovação, né?
foi especificamente voltado para o planejamento estratégico, mas tem tudo a ver com a palavra. O Senhor nos dava uma visualização onde Ele mostrava, sim, uma estrutura grande, mas trincada, sabe? Com algumas rachaduras, com algumas partes para serem reformadas. E ao lado dessa estrutura, o Senhor mostrava uma outra estrutura sendo erguida, mas algo assim muito grande, com ferros grandes, com uma proporção de peso muito grande mesmo. E isso, a gente começou assim a refletir, a meditar, a partilhar, a buscar um discernimento, e a gente foi percebendo que nessa moção, aquela estrutura nova necessitava de um alicerce profundo. E nessa partilha de discernimento, o Senhor colocava que esse alicerce profundo era a vivência do amor fraterno, era a vivência realmente de vivermos como irmãos. Se a gente for parar e pensar assim, nós, filhos de Deus, temos toda a direção para vivermos como irmãos. E essa direção está aqui. Nós temos toda a potência para podermos viver aquilo que esse tempo novo exige. Mas tudo isso, gente, está revelado para nós aqui, na palavra de Deus, que já está escrita, que já é proclamada, e que precisa ser assim atualizada todos os dias na nossa vida. Veja, é tempo de reconstrução. Eu sinto que nesse momento é tempo da gente também pensar como é que anda o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Qual foi a palavra que o Senhor colocou já hoje para você? Você anotou essa palavra? Você realmente rezou com essa palavra? Ou você apenas se empolgou com essa palavra? Irmãos, Deus está com todo carinho, trazendo os nossos olhos de volta para aquilo que para nós é essencial. Talvez durante muito tempo aí agora, do nosso caminhar, dos trabalhos que a gente tem feito, talvez a gente esteja assim, até lendo a palavra de Deus. Talvez nós estamos até usando a palavra de Deus nas nossas pregações. Talvez nós estamos sim, até andando com a palavra. As pessoas até nos veem com a palavra. Mas hoje, Deus quer falar assim profundamente conosco. Como é que nós estamos nos relacionando com a palavra de Deus? Qual é o grau de intimidade que nós temos com a palavra? Porque quando nós temos intimidade com a palavra, e percebam que quando eu falo assim, Deus está nos levando a perceber que a palavra é uma pessoa, que na palavra tem a voz de Deus, que na palavra tem o direcionamento de Deus. Percebam que quando nós olhamos para esse foco, a gente sente a necessidade de ler a palavra, de orar com a palavra, de tê-la presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso é reconstruir. Isso, sabe, a maturidade também acontece em nós quando nós damos oportunidade de assumir aquilo que a gente precisa melhorar. E assumindo aquilo que a gente precisa melhorar, a gente toma posse e começa a melhorar. Então, se eu preciso melhorar na intimidade com a palavra, eu não vou fazer isso na segunda-feira, quando eu chegar na minha diocese. Eu vou fazer isso agora, enquanto a palavra está sendo proclamada. Amém? E a palavra de Deus é para agora. Esse atualizar a palavra de Deus na nossa vida é para esse momento. Porque eu tive assim uma oportunidade especial de nesses dias retomar
muitas coisas que foi colocado no sínodo da palavra. Eu tive a oportunidade assim de entrar em contato com o Dei Verbum. Eu tive a oportunidade de degustar de um jeito diferente a palavra de Deus. E eu percebi que o Senhor estava fazendo isso carinhosamente comigo, porque Ele queria despertar isso em todos nós, de uma maneira nova. Talvez você já tem essa prática assídua com você, mas agora é novidade, é reconstruir, sabe, talvez a tua casa esteja boa, mas ela precisa de alguns reparos, de uma pintura nova, e Deus quer fazer isso, dar uma novidade espiritual na nossa vida, através da palavra. Imagine, se todos nós saímos daqui, e nós vamos sair daqui, impregnados com isso, nós vamos chegar lá no nosso grupo de oração, a gente vai começar a despertar também nas pessoas, o gosto e a necessidade de ler a palavra todos os dias e de se alimentar pela palavra todos os dias. Porque a palavra de Deus é aquela que vai orientar o nosso trabalho. Tá? Quantos nós estamos aqui recordando, talvez assim nesse momento, aquela palavra que Deus falou conosco lá no nosso início de caminhada? Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês, todo mundo proclamar junto, aquele versículo bíblico que te trouxe para o coração de Deus, na hora você vai falar. Porque foi algo que marcou a tua vida. E às vezes a gente retorna isso, fazendo uma memória desse momento, e Deus faz a gente realmente viver esse momento novamente. Porque a palavra, ela foi assim, penetrando na nossa vida. Todas as vezes que eu penso nisso, o Senhor me faz olhar lá naquele versículo de Isaías, que diz assim: porque eu te aprecio e te amo. E na verdade ali o que chamou a minha atenção, o que me acordou, irmãos, foi a palavra aprecio. Naquela época eu fazia faculdade de artes. Eu não tinha feito pedagogia ainda. E naquela época eu estava assim aprendendo a apreciar obras de arte. Então aquela palavra, eu te aprecio, eu fiquei imaginando Deus fazendo isso comigo. Que sou criatura dele, sou filha dele, sou imagem e semelhança dele. Deus realizava na minha vida naquele momento uma cura profunda. Porque Deus estava apreciando em mim coisas que eu não apreciava. Irmãos, muitos que chegam até nós também precisam dessa cura pela palavra. E a nossa vida é realmente o instrumento que vai anunciar essa palavra. Mas a gente vai anunciar aquilo que o nosso coração está cheio. E Deus quer encher o nosso coração pelo desejo de mergulhar na palavra. Deus quer encher o nosso coração do desejo de utilizar a palavra, de ajustar a nossa vida à palavra de Deus, de ver a palavra de Deus e olhar que nesse livro está a minha história, porque aqui conta toda a história da nossa salvação. Então eu vou olhar para esse livro com um olhar profundamente apaixonado por Deus, porque aqui Deus fala daquilo que é nosso, que é íntimo, que é meu e de Deus, que é nosso e de Deus. Então o Senhor quer que a gente comece a degustar essa palavra de um jeito profundo, de um jeito poderoso, de um jeito que liberta, de um jeito que cura, de um jeito que restaura, de um jeito que traz unção, de um jeito que traz o poder de Deus que é contido nessa palavra. E é isso que o Senhor quer atualizar em nós, porque muitas vezes também, até em função de tantas situações diferentes que cada um de nós passamos, às vezes nós nos voltamos a Deus, nós rezamos com o Senhor, nós falamos com Deus, mas encontramos dificuldade para escutar o Senhor falando conosco. Mas nessa manhã, o Senhor quer falar com a gente que todos os dias Ele fala conosco.
Porque a palavra de Deus é todos os dias proclamada. A palavra de Deus é proclamada na liturgia, ela é proclamada no nosso grupo de oração, ela é proclamada na nossa vida, para nós. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus pede para nós, porque só a palavra de Deus pode mudar profundamente o coração do homem. Olha, eu também tive a oportunidade de ir buscando assim, todo esse caminhar, né, na renovação carismática católica, todas aquelas palavras que marcaram assim momentos decisivos na minha vida. Eu me recordo uma vez que eu buscava assim uma solução para uma situação. E eu precisava de ouvir, eu queria ouvir de Deus. E conversando com um sacerdote, ele falava assim para mim: Lucimar, diga a verdade, somente a verdade, porque a palavra de Deus, ela ensina assim: a verdade vos libertará. E por que eu estou falando disso agora? Até porque já há um tempo o Senhor vem nos exortando em relação a isso. E se nós temos que nos unir pela palavra, nós temos que nos unir pela verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus nada mais é do que o Verbo encarnado. Aqui nós vemos Jesus. Aqui nós aprendemos as atitudes de Jesus. E se você já está sentindo no teu coração esse desejo de mergulhar na palavra, saiba, os santos da igreja também nos ajuda a compreender melhor a palavra. São Jerônimo, ele ensinou para a gente assim, que quem não conhece as Escrituras, não conhece a potência de Deus, nem sua sabedoria. Ignorar as Escrituras significa ignorar a Cristo. Então nós precisamos conhecer a Escritura. Você pode até falar assim, mas eu já li a Bíblia todinha. Mas é tempo de reconstrução, vamos ler novamente. É tempo de reconstrução, de nos unir assim no propósito de Deus. Vamos ler porque ali está a potência de Deus para esse tempo, para esse momento. Como naquela ocasião, esse versículo, a verdade vos libertará, libertou o meu coração e libertou a minha visão. E eu consegui perceber que realmente a verdade é que liberta. Então essa palavra, ela tem que penetrar na nossa vida e a gente tem que, com a nossa vida, mostrar que nós somos uma página aberta da Bíblia. Talvez nós estamos ainda longe disso, mas já que o Senhor nos convida a entrar na palavra de Deus, vamos deixar essa palavra modelar, formatar a nossa vida assim. Veja, hoje nós temos uma graça especial, irmãos. Quem está com a palavra aqui, só levanta ela. Olha que coisa linda. Tá vendo? Todos nós, praticamente 100%, nós estamos com a palavra. Eu vou chamar a atenção, porque Deus me chamou a atenção. Nesse tempo em que vivemos, nós temos acesso à palavra de Deus. Nós podemos usar a palavra de Deus na evangelização. Nós podemos ler a palavra de Deus. E nós somos um povo, nós aqui do nosso país, nós somos um povo que tem um privilégio agora. Nós podemos proclamar essa palavra. Nós podemos anunciar essa palavra. Nós podemos chegar nas nossas conversas, no nosso trabalho, também enriquecer as nossas amizades com a palavra de Deus. Não há nada que nos impede de usar a palavra. Mas nós temos que ser fiel a esse tempo, fiel a esse momento. Porque eu te pergunto, o que seria da sua vida, do seu ministério, da sua coordenação, sem a palavra? O que seria de você, o que seria de mim, sem a palavra de Deus?
onde se orientar. Ah, eu vou buscar orientação com fulano, com ciclano. Essas pessoas passam. São importantes, mas passam. A palavra de Deus, ela não passa. Ela não passa. Glória a Deus mesmo. E é importante a gente perceber que nesse tempo, muitos ainda não se encontraram com a palavra de Deus. Muitos ainda estão aí por aí perdidos, em busca de alguma coisa que ainda não sabe o que é. E nós temos o caminho, nós temos a direção, nós temos aquilo que é bússola para nos direcionar no caminho. Porque nós temos a palavra de Deus, irmãos. Nós não precisamos ter vergonha dessa palavra. Ela é instrumento na nossa evangelização. Enquanto muitos ainda não se encontraram, ainda estão esperando a palavra na beira do caminho, outros ainda até receberam a palavra, mas por causa de muitos problemas, de muitas situações, às vezes deixaram essa palavra se esfriar e até empoleirar na sua vida. A palavra ficou toda empoeirada na sua vida. A palavra ficou embaçada na sua vida. Deus nos exorta para esse tempo de reconstrução. Esse tempo que vai nos levar a viver realmente um momento novo. E como é que a gente faz para que esse anúncio fique cada vez mais eficaz? Porque o Papa falou que a gente tem que se alimentar da palavra para que o anúncio fique eficaz. Mas como é que nós podemos, alimentando da palavra, ter realmente a convicção disso? A gente tem um pronunciamento da igreja chamado Dei Verbo. Se você procurar ele no número 26, você vai encontrar essa exortação importante para nós. Assim como a vida da igreja cresce com a assídua frequência do mistério eucarístico, assim também é lícito esperar um novo impulso de vida espiritual se fizermos crescer a veneração pela palavra de Deus que permanece para sempre. Então, se nós queremos crescer na palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e eu estou repetindo várias vezes isso, porque Deus quer gravar. Isso tem que incomodar a nossa vida, para ajustar a nossa vida a isso. Quando nós olhamos e vemos ela mesmo como a história da nossa salvação, nós começamos a unir a nossa história à história da salvação. A gente faz essa junção de amor com a palavra, e essa palavra começa a ser viva dentro da nossa vida. As nossas falas contém a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos levar a viver como filhos de Deus também. Ela é um instrumento eficaz para isso. Não basta apenas a gente dizer, eu sei, eu sou filho de Deus, eu sei, eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso está lá na Bíblia. Mas a gente precisa aprender com a palavra como viver como filhos de Deus. E para isso, tem as ações de Jesus aqui, que é o Filho de Deus. Basta a gente segui-lo, tá? E é isso que Deus espera da gente. Que a gente possa, nesse tempo, enxergar na palavra quem é Jesus. Porque nós falamos que a nossa evangelização leva as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus. E aí começa todo um caminho de conversão, todo um caminho de transformação. Mas como eu e você estamos nos encontrando com Jesus através da palavra, tá? Então veja, seguindo assim aquilo que foi o sínodo da palavra também, o Papa, ele pede para a gente, quando ele vai terminando assim a homilia de encerramento do sínodo da palavra, olha que lindo que ele faz. Ele pede para Nossa Senhora, para que ela nos ensine a escutar as Escrituras e a meditá-las em um processo interior de amadurecimento. Olha, presta atenção nisso. Você já rezou assim?
Tem muitas pessoas que quando iniciam na caminhada se queixam conosco. Mas parece que eu não entendo a palavra. Mas eu leio, parece que eu não sei o que acontece. E aí a gente vai, né? Olha, a palavra é inspirada, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos buscar auxílio ao Espírito Santo, né? Mas quando eu li e vi o Papa pedindo, e ele pedia isso mesmo, que a Virgem Maria nos ensine a escutar as palavras e a meditá-las em um processo interior de amadurecimento, que nunca separe a inteligência do coração. Olha que coisa linda! Às vezes a gente pensa que ler e estudar a palavra é para a gente se tornar doutores de Bíblia. Deus quer que as nossas atitudes ensinem o mestre da vida às outras pessoas. A gente tem que mostrar com as nossas ações quem é o mestre da vida, porque nós o conhecemos na palavra. É assim, jamais o conhecimento em si só vai superar aquilo que é o do coração, aquilo que é o amor de Deus contido em cada letrinha da palavra, em cada som da palavra que ecoa no nosso coração e transforma o nosso viver. Que nesse momento o próprio Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, possa ir assim colocando em nós esse gosto de querer amadurecer na palavra. Se é um tempo de reconstrução, significa que já tem uma construção grande, que precisa ser reparada. Então vamos dizer assim, ela já tem alguns anos de vida. Então agora é um tempo novo também, um tempo de maturidade, uma maturidade que Deus vai nos dar pela palavra, que é Ele. Veja, quantas vezes nós, olhando assim, por toda a história mesmo da igreja, nós encontramos pessoas que deram a sua vida. Eu me recordei que quando, num dos momentos aqui nesse encontro, alguém disse que aqui foi centro de encontros, né? Que teve muitos encontros com tia Laura, foi até citando alguns nomes, né? Mas vamos pensar, gente, quantas pessoas, às vezes até do nosso grupo de oração, deram a vida para a evangelização. Deram a vida porque ajustaram a vida com a palavra e entenderam o que é que Deus espera de nós. Veja, nesse tempo, Deus também nos encoraja a se aperfeiçoar pela palavra de Deus, a tomar força pela palavra de Deus, que é potência na nossa vida, para nós podermos dar a vida na evangelização. Por isso, maturidade, irmãos. Por isso é um tempo de enfrentar os sofrimentos? Sim, porque eles vão percorrer a nossa história, mas alicerçados na palavra. Deus dá uma palavra poderosa para a renovação carismática católica através de Neemias. Isso não pode passar nesse encontro. Isso não pode passar nesse ano. Isso tem que marcar esse tempo. Porque se marcar esse tempo, nós vamos, pela palavra, reestruturar a nossa vida. Pela palavra, reestruturar o grupo de oração. Pela palavra, reestruturar os nossos relacionamentos. Pela palavra, reestruturar a nossa família. Pela palavra de Deus, reestruturar o ministério que Deus nos concedeu. Entende? Vai além daquilo que a gente está esperando. Então, se nós sentimos assim a necessidade de levar outros a ter essa experiência com a palavra, é necessidade hoje de uma escuta íntima da palavra de Deus. Veja, Deus quer nos levar a uma escuta íntima da palavra. É o parar com as nossas correrias. Não é que eu vou parar de trabalhar, não é isso. Eu vou parar com essas agitações aqui do meu interior. Eu vou parar na palavra de Deus. Deus está nos convidando a isso também. Mesmo porque
próprio Dei Verbo, no número 22, ele vai falar assim para a gente: é necessário que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura, para que as pessoas, encontrando a verdade, possam crescer no amor autêntico. Gente, é necessário que as pessoas tenham amplo acesso à palavra. Nós vamos fazer isso agora. Lembra que eu já comentei que você tem com certeza um versículo bíblico que marcou a tua história? Rapidamente, proclama esse versículo que marcou a tua história. Só o versículo. Você não vai contar nada da história, você não vai fazer memória disso agora. Você vai proclamar o versículo, só proclamar, para a pessoa que está do teu lado. Proclama para a pessoa que está do seu lado. Pode proclamar. Com certeza você está proclamando e ouvindo também. Então veja. Olha o que acontece quando todos nós saímos para anunciar a palavra de Deus. Tudo se transforma. Até o nosso sono se transforma em alegria. Tá? Queridos, agora você vai pegar essa palavra que você recordou e proclamou para o irmão, e você vai atualizar ela na tua vida. Assim como eu disse, eu te aprecio e te amo, você vai dizer isso para você. E se você quiser, você pode até pôr a mão no seu coração, fechar os seus olhos e proclamar ela para você. Para que essa palavra desperte no nosso coração a graça da intimidade com a palavra de Deus. A graça de podermos realmente ser encorajados por esse tempo novo. Amém? Olha, nós devemos nos encorajar e se esforçar, convocando nesse tempo novo todo o Brasil a se unir em torno da palavra de Deus. Então tem que começar aqui. Nós vamos levar isso para o grupo de oração, nós vamos levar isso para os irmãos, nós vamos levar isso para a família, nós vamos levar isso para o trabalho, nós vamos levar isso na fila que nós enfrentamos todos os dias para pagar conta, para pegar alguma guia. Nós vamos levar a palavra de Deus e vamos trocar os nossos murmúrios, os nossos lamentos por aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Reconstruir. A palavra de Deus, ela sempre vem assim se encaixar naquilo que nós precisamos. E muitas vezes, se nós fazemos a leitura orante da palavra de Deus, se nós colocamos a palavra de Deus já logo pela manhã na nossa vida, durante todo aquele dia, Deus vai usar de nós com aquilo que Ele nos ensinou na palavra. E aí sim, nós vamos nos sentir capacitados para a evangelização. Porque a palavra de Deus nos capacita, porque a palavra de Deus nos forma, porque a palavra de Deus nos instrui, porque a palavra de Deus nos corrige, irmãos. E Deus não quer que a gente reconstrua de qualquer maneira. Deus quer que a gente reconstrua pela palavra. Deus não quer que a gente reconstrua muralhas nenhuma, desanimado, sem força, desacreditado. Deus quer nos convencer disso através da reconstrução da palavra de Deus na nossa vida. E é isso que Deus espera de nós, reconstruir a nossa vida no trecho da palavra de Deus. Porque vida reconstruída pela palavra é grupo de oração reconstruído pela palavra, é paróquia reconstruída pela palavra, é igreja reconstruída pela palavra, é renovação carismática católica renovada pela palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. E eu falo com certeza, porque eu tenho assim a convicção que a palavra de Deus é aquilo que nós precisamos utilizar como cristãos. A
acompanhando uma rede católica na sexta-feira, antes de vir para a reunião do congresso, do conselho, eu ouvi um noticiário dizendo que o próximo pronunciamento, o próximo documento que a igreja vai lançar, será sobre a palavra. E nós, da Renovação, não fomos lá escutar o que ia ser feito para dizer aquilo que a Renovação ia trabalhar. O Espírito Santo nos colocou em comunhão, em unidade com a igreja, para sabermos o que fazer. Viver a palavra, viver a vida no ritmo da palavra. Uma coisa que eu achei linda também, né, retomando tudo isso sobre o sínodo da palavra, porque eu vejo que tem tudo a ver com esse tempo, é outro momento que o Papa Bento XVI diz assim, ó: rezemos a fim de que a escuta renovada da palavra de Deus possa brotar uma autêntica renovação na igreja e em cada comunidade cristã. Olha, rezemos pedindo para que aconteça então na nossa vida uma renovada escuta da palavra de Deus, para que nós possamos, e aqui ele disse bem claro, renovar a igreja, para que aconteça na igreja uma renovação. E aqui a gente não fala só de renovação carismática católica, a gente está falando de igreja no sentido total. Nós não falamos só com uma parte, com uma porção dela. E eu sinto que o Espírito Santo quer nos usar como instrumento para isso. Através do nosso testemunho, fazer com que muitos irmãos, até mesmo da nossa igreja, possam retomar a leitura orante da palavra de Deus, para que as nossas reuniões, para que toda a nossa vivência na igreja seja realmente ajustada no ritmo da palavra de Deus. É muito lindo e é muito sério, e Deus nos chama a uma responsabilidade muito grande para esse tempo, irmãos. É realmente um tempo de reconstruir. E ontem também, quando o Reinaldo pregava, a palavra profetismo, ela já vem assim batendo no meu coração já faz um tempo. Mas quando ele pregava, tocou meu coração de uma maneira diferente. E ali eu já senti que era para a gente ajustar também na palavra, porque obedecer e viver bem esse profetismo, para a gente viver bem esse profetismo, sabe o que a gente tem que fazer? Ser palavra viva no meio do povo. Tudo aquilo que diz respeito a Pentecostes, tudo aquilo que diz respeito à vida no Espírito, tudo aquilo que diz respeito à experiência dos carismas, onde a gente vai encontrar? Em primeira mão. Na palavra. Tudo aquilo que diz respeito à potência da ação de Deus na nossa vida, a gente vê os nossos irmãos da palavra de Deus na história da salvação agindo assim. Então, se esse tempo é o tempo de assumir de verdade o nosso profetismo, se nós fizermos isso, seremos palavra viva no meio do povo. Com palavras, ações e gestos concretos de amor, gestos concretos de perdão, gestos concretos de união, gestos concretos de pastoreio nos nossos grupos, gestos concretos de maturidade, e maturidade baseada na palavra de Deus. Ah, irmãos, glória a Deus por isso. Deus não nos chama a pouca coisa. Fala para essa pessoa que está sentado do teu lado, Deus está esperando muito de você. Fala para você, Deus está esperando de mim. Agora eu vou te perguntar, nós estamos dispostos a agradar
ou a decepcionar a Deus? Então vamos viver a palavra de Deus, irmãos. É momento da gente difundir a palavra de Deus no coração do mundo. É momento da gente levar a palavra de Deus no coração das pessoas, no coração daqueles que ainda não conhecem, naqueles que já conhecem, atualizar. Esse é o tempo, esse é o momento. E isso não é somente para pregar a palavra, mas é para viver a palavra, é para viver a oração, é para orar com ela. Esse é o tempo, é isso que Deus espera. E este é o maior serviço que nós podemos contribuir. Nós podemos difundir a palavra de Deus no coração do mundo, sim. Principalmente dessas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Conhecendo a palavra, nós conhecemos a Deus. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. É fácil, não é? É só ajustar os ponteirinhos. É só ajustar os ponteiros. Irmãos, eu quero assim citar uma outra pessoa também, santo da igreja, que nos ajuda a mergulhar na palavra, São Gregório Magno. Ele diz assim, que grande graça conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus. Então, você quer conhecer mais a Deus? Eu te apresento Ele aqui. Amém? É isso que o Senhor espera de nós. Que nós o conheçamos. Ele está nos aguardando, está pronto. É desejo dele que a gente possa conhecê-lo mais. Mergulhar mais nessa palavra. Se apaixonar por ele, pela palavra. Porque nela a gente vai encontrar remédio. Nela a gente encontra formação. Nela a gente encontra respostas. Nela a gente encontra consolo. Nela a gente encontra abrigo. A palavra de Deus consola o nosso coração, irmãos. Não é verdade que eu e você já fomos consolados muitas vezes pela palavra de Deus? Talvez muitos irmãos nossos estão sofrendo por aí, porque estão com seus corações angustiados, amargurados, decepcionados, deprimidos, porque também não teve quem chegou e proclamou, no poder do Espírito Santo, a palavra que cura, que restaura, que liberta, que faz uma obra nova na nossa vida. Deus conta conosco, a responsabilidade é grande, e Deus quis contar com a gente. Ele quis contar, porque muitas pessoas não conseguem ler a palavra, em todos os sentidos. Alguns na leitura em si, outros na compreensão da palavra, outros porque interpretam conforme convém. Mas há muitos que precisam ler a palavra nos nossos gestos de palavra com o outro. Muitos precisam se convencer desse poder da palavra quando olham para nós, que muitas vezes estamos sim machucados, feridos, como diz a palavra, né? Mesmo enfermo nós somos guerreiros, mesmo enfermo você é guerreiro. Muitas vezes assim nós estamos fazendo a obra de Deus. E nesse tempo de reconstrução, enquanto se constrói a sede da Renovação Carismática Católica, Deus constrói na nossa vida a sede da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Deus quer construir na nossa vida a sede da sua palavra. Olha, no ano passado, antes do congresso, eu saí da comunidade onde eu moro para ir para uma missão. E eu estava vivendo uma situação assim, bem delicada, no sentido de preocupações. Quem não tem, né? E parece que quando você está com vários compromissos, às vezes você se desliza um pouco. E eu estou colocando para você a minha fraqueza. Naquela situação, eu não deslizei, mas eu comecei assim, Senhor, eu preciso de algo que sustente os meus joelhos.
Eu preciso de algo que sustente essa missão que eu estou indo. Eu disse assim, olha, Senhor, eu estou indo para a missão, mas eu tenho que ter algo para dar. Fala comigo. E aí, né, você sabe que carismático é uma coisa doida mesmo. E eu comecei a orar. E eu falo para vocês que eu entrei no veículo, no transporte que eu ia, eu entrei lá no avião, catei a palavra, abri a palavra, mas assim, eu abri a palavra na certeza que Deus ia falar comigo naquele momento. Porque Deus sabia que eu precisava da palavra para aquele momento, até mesmo para consolar o meu coração. E ele disse assim, numa passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no versículo 21. Vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Eu olhava assim para esse versículo, eu só via uma palavra. Vai. Eu só via essa palavra, gente, esse verbo. Vai. E eu sabia que ali tinha a ordem, o mandato de Deus para a minha vida naquele instante. Deus, Ele também olha para nós, para cada um de nós agora. E Ele fala a mesma coisa. Até para você que está assim se achando pequeno demais diante desse momento novo. Deus fala, vai. Nós não podemos ter medo da reconstrução. Se a gente pegar o livro do profeta Neemias, no capítulo 4, um dos versículos vai dizer assim: não tenha medo deles. Vão vir obstáculos? Vão vir dificuldades? Vão vir problemas? Não tenha medo deles. Vai vir o sono? Vai vir, às vezes, até o cansaço? Não tenha medo deles. Vai. Vamos reconstruir. Se você está disposto a isso, eu te convido a ficar em pé, a pegar a tua palavra e com ela se comprometer. Quando a gente termina um curso, a gente faz um juramento, né? É costume em algumas profissões a gente fazer um juramento. Mas aqui a gente pode fazer um comprometimento. O de ler a palavra de Deus. O comprometimento com a palavra de Deus. O comprometimento com aquilo que Deus nos fala, a sua palavra. Eu senti assim no meu coração ontem, uma frase que o Papa disse numa das jornadas da juventude. Que a palavra de Deus seja a bússola que indique o norte no caminho da santidade. Que a palavra de Deus seja a bússola que oriente para onde nós devemos seguir. Para onde nós devemos ir. Com quem nós devemos ir. Olhando para quem nós devemos. E você pode fazer isso. A tua entrega, o teu comprometimento, pegando a tua palavra e olhando assim, como se olhando para a voz de Deus, porque diz também no sínodo da palavra que a voz de Deus é a revelação. A palavra de Deus, a voz de Deus é a revelação. A casa da palavra de Deus é a igreja. O rosto da palavra de Deus é Jesus. Irmãos, se a nossa vida estiver transparecendo a palavra de Deus, quem é que nós vamos estar mostrando para o mundo? Jesus. Irmãos, se a casa da palavra de Deus é a igreja, pelo batismo nós somos
Nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos igreja, parte integrante do corpo místico de Cristo. Os caminhos da palavra é a missão. Então aqui está a nossa missão: seguir, ajustados na palavra, firmes na palavra. Ore ao teu Senhor. Senhor, nesse momento eu me comprometo com a leitura orante da palavra, mas eu preciso da tua força, Senhor, a tua força que me leva a ser perseverante. Eu quero assumir essa leitura orante da palavra, eu quero assumir essa escuta íntima da palavra, mas eu preciso do teu poder, Senhor. Eu preciso da unção do teu Espírito Santo. Eu preciso da unção dos santos que já viveram essa palavra, Senhor. Eu preciso do gosto do Espírito Santo para me levar a assumir a palavra na minha vida, Senhor. Eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço as minhas limitações e reconheço até mesmo as minhas quedas. Mas eu assumo hoje, Senhor. Eu me comprometo contigo a levar a palavra de Deus com a minha vida, a fazer da minha vida a sede da palavra de Deus, a fazer da minha palavra, da minha voz, também a tua voz pela palavra, a fazer do meu coração também a tua casa pela palavra, Senhor. E se você não encontra mais palavras suas, ore em espírito, para que o próprio Espírito nos conduza. Xandalamai, indelele, candalamai. Meus irmãos, eu dizia há pouco para vocês que na Jornada Mundial da Juventude, o Papa dizia para os jovens: a palavra de Deus seja a bússola que indica o norte do caminho de santidade. E eu tenho certeza que essa palavra tem um peso muito grande. E nós temos uma graça. Dom Alberto está conosco. Ele é a voz da igreja para nós nesse momento. E eu quero, como filha da igreja, te pedir, Pai, para o Senhor nos dar essa graça de termos a palavra como bússola que indica o norte do caminho da nossa vida para a santidade. Ontem, quando a Lucimar me pediu para recordar essa palavra, eu fui procurá-la. Nós pensávamos que a palavra fosse de Bento XVI, e depois eu encontrei, foi pronunciada por João Paulo II. Ele que chegou a dizer que a gente precisa ter uma escola de santidade. E me chamou muita atenção aquilo que ele disse. A bússola mostra sempre o norte. E ele diz que a palavra de Deus deve ser esta bússola que mostra o norte. E o norte é a santidade. Eu vou repetir a palavra de João Paulo II e pedir que todos, foi a inspiração que nosso Senhor deu a Lucimar, a palavra de Deus seja a bússola
que indica o norte no caminho da santidade. O contato diário com a palavra, a oração com a palavra, a vivência da palavra, atraia, seja esse norte, a fim de que todos percorram uma estrada, que é uma estrada de santidade. A Lucimar pediu que essa palavra fosse pronunciada, e que o bispo, que é assessor dos apóstolos, e a minha presença aqui é para que a gente esteja em comunhão com a igreja, e essa palavra de João Paulo II entre bem forte no nosso coração. Você pediu que eu repetisse a palavra, eu a repeti, mas eu quero que nós terminemos exatamente abençoando a todos, para que esse gesto de compromisso, de vivência da palavra, seja exatamente esse rumo, para que nós sejamos nada menos do que santos. Deus não nos permite a mediocridade. E essa é uma característica. Deus tem dado à renovação esta graça de ser uma estrada, uma escola de aprendizado, para que nós possamos caminhar na direção da santidade. E o mesmo João Paulo II, aqui no Brasil, ele disse: o Brasil precisa de santos, de muitos santos. Queremos responder a isso com esse instrumento que nosso Senhor pôs em nossas mãos, que é não só o livro, mas a palavra viva de Deus. Então a bênção que eu dou a todos agora, tenham a sua Bíblia nas mãos, para expressar esta acolhida do compromisso de envio e de missão. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus de misericórdia, derramai as vossas bênçãos sobre os servos e servas aqui presentes. Concedei a todos um amor, uma fidelidade à vossa palavra, e fazei com que ela seja de verdade essa bússola que indica o norte no caminho da santidade. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peço que permaneçamos e vamos cantar a música tema desse congresso que nos guia.